nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Gente Pode, o podcast de gente da BRH, que traz hoje uma preciosidade por alguns motivos. A atualização, o assunto é muito importante, tem um impacto gigante dentro das organizações e no nosso trabalho como profissionais de RH e também no trabalho de líderes. Mas você já sabe, eu e Rosani não andamos mal acostumadas nem mal acompanhadas. Então, neste momento, vamos já conhecer quem são os nossos parceiros de gestão. Nossos parceiros de gestão Ouro, ID, Evoluir Corretora e Stand-up. Nossos parceiros de gestão Prata, Avanza, Forte Tecnologia e Grupo Sabin. E o apoio do nosso querido Empório 1228, que traz pra gente essas delícias. Mas, Rô, me conta sobre o que falaremos hoje e com quem? Quem são as purpurinadas da vez? Chuva de purpurina. Cintilante. Olha, Suzy, o tema hoje tá assim bombando, né? É o tema mais comentado nas empresas, no RH, na liderança, as pessoas que trabalham de alguma forma com saúde, segurança, com a parte de saúde mental, né? Consultores, enfim. É uma norma nova, uma atualização da NR1 na realidade, que traz diversas novas oportunidades, né, para as empresas, para os profissionais, em benefício de quem está trabalhando, do trabalhador. Então, a NR1 foi atualizada, incluiu os riscos psicossociais, e a gente vai conversar sobre isso e o papel do RH, com Não só uma, duas celebridades do assunto, né? Porque a gente nunca traz pouca coisa. A gente sempre traz as melhores. Então a gente tem hoje a referência de Nilma Chaves e Selma Lima, que vem conversar com a gente e vão poder dizer quem são elas, por que elas estão aqui, e vocês vão ver por que nós trouxemos essas duas, essa dupla dinâmica, para conversar sobre esse tema tão importante hoje. Então eu queria começar com a Selma Lima. Selma, bem-vinda. Tá? Se apresente, diga pra gente depois o que raio é SNR1. Já vou emendando já na apresentação e já emendando para Vamos lá. NR1. Ok. Então, eu sou Selma Lima, eu sou psicóloga clínica e organizacional, tenho uma experiência na área de RH por volta de 5 anos, e há 5 anos exatos eu fiz a transição de carreira para psicologia clínica. Eu tenho MBA em Gestão e Recursos Humanos, estou concluindo a formação em Neuropsicologia, estou fazendo uma formação que não é uma formação de 3 dias, de 2 dias, de um final de semana, mas uma formação que é chancelada pelo MEC, uma formação dessa atualização da NR1, que é para psicólogos, né? Então, é uma formação que a gente já estou vindo aí desde março e devemos concluir agora no final de maio. Então, é uma preparação, porque eu vejo como uma grande oportunidade para diversos profissionais, mas principalmente quando a gente trata de riscos psicossociais, e eu acho que o psico está relacionado à nossa área, né? Embora eu acredito que seja. A gente vai falar sobre a NR1 mais detalhadamente, então depois eu entro mais nesses aspectos em relação a quais são os profissionais que estão na frente dessa atualização. A NR1 é uma norma regulamentadora da área de segurança do trabalho, né? E ela foi atualizada, ela já existe há algum tempo, né? E ela foi atualizada agora em agosto de 2024, exatamente no Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. E é um marco para mim e para a nossa área de profissão, na psicologia, porque exatamente foi no Dia do Psicólogo que foi feita essa atualização. E sendo que ela vai realmente ser efetivada agora a partir do dia 26 de maio. E sendo que
A questão de fiscalização e multas ainda não vai ser agora nesse período, porque foi solicitado isso, né? Então, ainda não vai haver essa fiscalização. Mas daqui a um ano, sim, e é um tempo, não só o tempo desde agosto, mas agora foi solicitado um tempo maior para as empresas se prepararem, né, para essa atualização. Para vigência Para da norma, vigência, né? isso é algo muito novo. Há muita coisa por aí também nas redes sociais que a gente tem visto. Há diversos profissionais, né, estão assim, eu vejo às vezes até meio que disputando um mercado, né, e que cada um está puxando para o seu lado, né, um pouco, né, Verdade. cada um puxando para um lado e tal. Mas eu vejo que existe uma cartilha do Ministério do Trabalho que está ensinando e dando as diretrizes de como que deve ser efetuado, né, na prática isso. Então, tem umas noções. Eu quero falar assim, eu tenho várias opiniões a respeito, mas eu quero falar especificamente relacionado ao que fala essa cartilha e os comentários críticos a gente vai falando Temos muito pano depois. para manga, então. Temos muito assunto, né? Que Adoro. bom! É isso. E o bacana é que a gente vai falar Aham. da NR1 com duas psicólogas, não é isso? Isso. E a gente vai trazer também um pouco do RH, o que o RH tem para fazer, Sim. né, Nilma Chaves? Vamos Sim. lá, o que o Conta pra RH gente. já está, o RH está ansioso, né, para Nilma começar a até- trabalhar. Nilma até deu curso no sábado passado, não foi? A Sim. respeito desse assunto pela BRH Pará. Conta pra gente, Nilma. Então, eu sou a Nilma, né? Sou também de formação psicóloga, administradora, já tenho aí uma caminhada aí de aproximadamente 22 anos em RH. Venho realmente me atualizando e bem focada nessa temática, né? É uma temática que ela tem um universo assim bem expansivo para que esse tema seja bem explorado. E hoje a gente tem assim um momento de muita mudança nas nossas organizações, nas nossas empresas, então focando mais no é um grande desafio para o RH também, que vai precisar aí ter um papel muito de protagonismo nesse processo, né? Então assim, são muitos desafios, não só para o RH, mas como para as lideranças e também para a própria área de saúde e segurança que vai também agora dividir, né? Eu digo que é o momento de ter uma equipe multidisciplinar realmente para tratar, né, desta temática que não é tão simples quanto aí se imagina. É um dos desafios, né? É um grande desafio, um grande Uhum. desafio. Legal. Agora me fala um negócio. Eu estou muito à margem desse assunto do ponto de vista técnico, porque não é minha área de atuação. Mas eu faço parte de um mundo de grupos nacionais do pessoal de RH. E eu não posso deixar de marcar aqui que as pessoas em RH estão, algumas em desespero, me parece, outras assustadas, outras se sentindo muito tranquilas e muito seguras, até já ministrando cursos e tudo, né? Mas até onde isso é de verdade assustador, preocupante, e até onde é uma coisa que é controlável, ajustável, implantável, não sei nem se essa palavra existe, mas implantável. Implementável, que vai ser Pronto, bora. implementação. Mas e o nosso brinde? O nosso brinde, Eu já esquecemos do antes brinde. da gente entrar, vamos lá, né? É, muito bem. Muito bem, bem-vindas. Sejam bem-vindas, meninas. Isso. Lidar com o o papo microfone é começa- ruim. Gente, agora o papo começa a ficar mais legal, né? Pegado ao vinho e... Um queijinho. Nossa, que maravilha. É isso aí. É um bicho de sete cabeças, Selma? É difícil, é complicado, é tudo isso, é simples, está fazendo muito H aí, Barulho. muito barulho por nada. Como é que é? É complexo, sim, porque vai mexer principalmente com cultura, né? Cultura das empresas. Ainda não tem, ou seja, tem algumas empresas que já estão começando a trabalhar. Eu lembro a última vez que eu estive aqui no podcast, eu falei para vocês sobre saúde mental nas empresas.
E no final eu falei uma das coisas que poderiam ser colocadas dentro das empresas, que era o plantão psicológico organizacional. Lembro bem. Um mês depois, quando o podcast foi ao ar, eu estava dentro de uma empresa, fazendo plantão psicológico Olha. organizacional. Fui chamada, fui indicada, e fui chamada, tipo assim, de emergência, né? Porque ocorreu uma situação dentro da empresa muito séria, de autoextermínio, e precisava ali um acolhimento para os funcionários. É uma empresa muito grande, de Belém, e assim, foram 4 psicólogas para trabalhar. Nós trabalhamos com roda de conversa, nós trabalhamos com plantão psicológico organizacional, e é interessante como as pessoas, principalmente naquele momento, elas estavam precisando muito. O projeto foi por 3 meses, né? E houve um feedback muito grande de positivo, porque as pessoas precisavam ser escutadas. E as pessoas estão sentindo muito essa questão do adoecimento e da situação da saúde mental muito intensa, né? Muito difícil de ser enfrentado. Os enfrentamentos que as pessoas estão tendo por diversos fatores, né? Então, mas a NR1, ela não fala especificamente de ações desse tipo, sabe? Ela fala de ações no ambiente organizacional. Então, assim, os riscos, é importante que a gente entenda sobre a questão dos riscos, que eles estão inseridos na parte de levantamento feito pela pessoal da ergonomia. Sim. Né? E os riscos são incluídos nessa área. Isso, né? porque classicamente, né, todas as ocupações, elas tinham o risco ergonômico do trabalho mapeado, né? Então, se você é uma secretária, a que riscos você está exposto, né? Um operador. Um operador, né? Existia todo esse mapeamento de riscos de cada função, né? De cada cargo e tudo mais. Acredito que a pandemia nos trouxe uma realidade nova, um adoecimento maior, né? A questão do home office, do afastamento, da insegurança, a provocação que isso, o gatinho, né? Que isso foi na saúde mental das pessoas. E nada mais voltou a ser tão normal quanto antes. Então, aumentou, sim, o número de pessoas com sofrimento psicológico em qualquer lugar. E aí, assim, cai por terra de vez, aquela conversa antiga de que quando você sai para trabalhar, você deixa os seus problemas em casa. Finalmente, as pessoas compreenderam que todo mundo só tem uma única cabeça, né? Então, se você só tem uma única cabeça, essa cabeça vai de casa para o trabalho, para qualquer outro lugar. E esse sofrimento, ele pode ser provocado tanto no trabalho, pode ser, né, acontecer dentro da função que você executa, quanto ele também pode ser levado para o trabalho por uma série de situações. E aí, quando entram os riscos psicossociais, que aí entra não só a saúde mental, ela vai ser uma consequência da gestão de alguns outros problemas. Dos riscos que tem de jornadas longas, de excesso de trabalho, de excesso de horário, Relações de relações tóxicas, de assédio moral, de assédio sexual, né? Que são esses os fatores gatilhos, digamos assim, metas excessivas, né? Isso é que vai gerar um dano na saúde mental das pessoas. E é aí que entra o papel da empresa com todos os programas de prevenção. Tá certo isso, Nilma? É por aí? É bem por aí. Eu vejo assim como uma grande quebra de paradigma, né? Nesse momento. Primeiro que assim, gente, falar de saúde mental, quando existe um estereótipo passado, né? Nossa, não se fala. Falar em saúde mental é condenar. Procurar psicóloga, não sou doida. Não sou doida. Psiquiatra, então, nem se fala, né? Então, assim, eu vejo que é uma grande quebra de paradigma, não só das empresas em acolherem, né, esse momento, em compreenderem a situação, mas também do próprio colaborador. Do próprio colaborador em externar
esse seu sentimento, em externar esse seu momento, essa sua ansiedade, ou seja qual for a patologia, né, vinculada às suas emoções, a poder trazer isso para o âmbito da empresa. Né? Então, eu vejo assim, é fato, realmente, existem situações que são externas, mas eu não tenho como separar, o que é de casa eu vou largar ela em casa, então ela acaba migrando para dentro das organizações, e a gente tem hoje um cenário dentro das organizações que acaba propiciando muito isso, E né? vice-versa, né? As pessoas trazem o problema de casa para a empresa E o e contrário. também levam os problemas da empresa para afetar em casa, no seu relacionamento, vai ter insônia, vai ter baixa de libido, vai ter problema no casamento, vai ter com os filhos, vai ter, enfim. Exato. Né? São coisas muito sérias, ou seja, é um assunto muito amplo, né? Uhum. Que a gente tenta colocar. Por isso que eu acho que algumas pessoas se desesperam, Sim. né? Porque tem muita coisa para fazer Uhum. e as empresas não estavam preparadas. Imagina alguém abre uma empresa, não está preparado para cuidar da saúde mental. Quer produzir, né? A pessoa quer Sim. produzir, vou bater meta, vou É me isso. colocar no mercado, vou fazer Uhum. meu marketing, mas uau, eu vou ter que cuidar agora da saúde mental das pessoas. Como assim? Né? Eu que não tinha nenhum RH, eu que não acreditava nem no psicólogo, eu que nunca levei alguém para dar uma palestra frescura. que fosse, é frescura, é mimimi, enfim. Não, mas a gente precisa entender, as empresas estão já sofrendo com isso, né? Quem é de RH, eu imagino que, porque eu, sendo de RH, né, eu já tinha essa, a gente já sentia, eu já sentia na época, há 5 anos, há mais de 5 anos atrás, a questão do ambiente, né, que precisava ser tratado, Sim, né, e que as pessoas precisavam ser olhadas de uma maneira diferente. Tem eu tenho umas críticas em relação à norma, porque ela não define exatamente quais são os profissionais que têm que atuar, né? Embora a gente saiba que, por exemplo, fazer levantamento de riscos já vinha sendo feito, né? Pelo pessoal da segurança do trabalho e ergonomia. Então, ainda não é definido o nosso papel dentro da empresa, mas eu sei que já há um movimento como esse do qual eu participei, onde as empresas já sentem essa necessidade. O próprio colaborador já sente essa necessidade, né? Então, ele já externaliza, né? E os RHs, as pessoas que estão no RH, estão enfrentando, principalmente a norma foi criada por conta do grande número de afastamentos, né? Então, no RH já é sentido lá o número de afastamentos. Então, eu acredito assim que é interessante, embora ainda tenha muita coisa ainda para avançar nessa questão dessa atualização, e isso é só um começo também, mas já é uma luz no final do túnel, eu acredito, para um trabalho mais efetivo de mudança dentro do ambiente organizacional, mas assim, ainda falta muita coisa, sabe? Mas eu espero que já haja uma mudança desse olhar, né? E que o empresário, que as pessoas consigam enxergar que é um investimento que ele vai precisar fazer nesse ambiente, né, para que ele seja mais propício para as pessoas conseguirem produzir e para que ele não tenha tanto passivo trabalhista, porque a partir do momento que a partir agora da vigência realmente da norma, as pessoas elas estão todas antenadas e ligadas também e vão saber, estão sabendo dentro das empresas, né, já há essa comunicação a respeito. Então elas agora vão saber que elas possuem um direito, ó, né, de recorrer, de fazer ações em relação a isso. Então é necessário que se entenda e que se trate isso dentro do ambiente organizacional, e o RH, eu acho que é um agente de transformação ali dentro, de tentar mostrar
para a direção, para os diretores, para os altos cargos, a importância de ser olhado esse ambiente para que ele não seja um ambiente que seja adoecedor e que olhe para as pessoas, né, dentro desse ambiente e realmente se trate, né, com intervenções efetivas, e não simplesmente para cumprir uma norma e colocar no papel e registrar, como palestras de Setembro Amarelo, de Janeiro Branco, mas algo que seja efetivamente tratado dentro Pois é, mas das empresas. sabe o que A eu fico norma não faz pensando? isso. Eu acho que é importante a gente fazer uma quebrinha aqui, Selma, porque eu vejo que tem 3 públicos aqui envolvidos com isso prioritariamente, certo? Eu até acho que não são só esses 3, mas Tem mais. prioritariamente eu vejo 3 públicos diretamente ligados a isso. Um público que é o público de colaboradores, que são aqueles que a gente, não exclusivamente eles, mas aqueles por quem todo esse movimento está acontecendo, beleza? Um outro grupo que tem aqui, que também pode fazer parte daquele primeiro, que é o grupo de RH, né? Que a gente sabe das jornadas, das pressões e de tudo mais. Mas é quem, teoricamente, conduz essa implantação, junto com o pessoal de HSE, beleza? E tem um terceiro grupo, que eu vejo do lado de cá, que é o grupo da alta liderança, os donos das empresas, os principais executivos, que têm uma responsabilidade legal sobre o processo, né, perante o Estado. E aí, eu acho que é super importante a gente trazer para a mesa aqui de discussão o que é um processo de implantação de uma NR de modo saudável, estruturado, organizado, para que daqui a um ano, quando nós já tivermos fiscalizações e tudo mais, que foi prorrogado, caso alguém não saiba, era para ser esse ano, mas foi prorrogado, né? Então, o que tem que ser feito neste um ano? Trazer palestra de Setembro Amarelo e tal é suficiente? Não. O que é que precisa ser feito? Já que tu deste o curso agora recentemente, Nilma, tu abordaste esse aspecto? Abordei. Eu até dei como sugestão, acho que precisa começar um trabalho por cima, pela alta administração. Eu acho que eles precisam comprar essa ideia, né? Eles Mas se não precisam. comprarem, estão amarrados o CPF no processo. Exatamente, né? Tem- Então, é precisa obrigada estar a comprar engajado, né? Engajado nesse processo. Tá. Depois, assim, eu incluo também, eu acho que tem um quarto ator aí nesse processo, que são as lideranças, não a auto-administração, mas a liderança, que é aquela que está na ponta, né? No dia a Com seu dia do time. colaborador, com seu time, que sente as dores, ou minimamente que percebe essas dores, Ou deveria. né? E aí, ou deveria, né? Exatamente. E aí nós temos as outras áreas, né? Como a área de saúde, a área de medicina, o próprio RH, como processo. Agora, como ações, então eu penso assim que a gente precisa fazer todo um trabalho de conscientização com esses públicos, inclusive também com o gestor, né? Porque ele não está ainda familiarizado com esse processo, ele não se sente dono do cuidar, né, da questão Essa é uma luta no emocional treinamento de das liderança. pessoas, exatamente. Deus Eu do quero céu. cuidar da meta, eu quero cuidar Do processo. mas cuidar da saúde mental do meu Não colaborador. sou nem psicólogo Não sou para isso. psicólogo, esse papel não é meu, mas ele faz parte desse processo, né? Exato. Então, assim, como ações, é fato que a gente precisa além do levantamento, né? Feito o levantamento de todos os riscos, né? De todos os impactos, você precisa criar um plano de ação, né? E esse plano de ação é o que vai além e que a gente está sempre colocando, não focar nas campanhas mensais, no Outubro Rosa, Novembro Azul, não. É fora desse escopo, né? Mas vamos trabalhar a partir de rodas de conversas, vamos trabalhar. Tem inúmeras possibilidades e ferramentas. Eu acho que a própria ferramenta da pesquisa de clima, né, aplicada dentro das organizações, ela pode trazer um leque muito grande de visibilidade e possibilidades
Insumos a você serem tratar, trabalhados, né? insumos a serem trabalhados. Então, acho que a pesquisa faz muito esse papel. Eu acho que o RH aí vai ter um papel, que é o papel também da escuta, né? E eu digo assim, o RH ele tem que fazer o contraponto do humanizar, né? Uhum. Do tornar esse processo cada vez mais humanizado, confiável, porque normalmente quem passa pelo problema, ele também não vai se abrir para qualquer pessoa. Ele precisa ter, no mínimo, um viés de confiabilidade. Até porque ele pode pensar assim, poxa, mas eu vou levar isso para o RH, o que que o RH vai fazer com essa informação? Para quem que O vai que que o falar? meu Eu gestor acho vai que fazer com isso? tem algumas, tem uma preparação, né? A NR1 ela exige uma Uma preparação. preparação. Nessa preparação, a divulgação, né, a compreensão do que ela diz, para que ela veio, quais são as consequências que o empresário vai ter, como é que ela vai funcionar, por que ela existe. Esse esclarecimento, ele precisa ser o passo 1 Sim, dessa sim, situação. Né? sim. Uma vez que eu esclareci, que eu deixei todo mundo na mesma página, a alta liderança, os outros líderes, os colaboradores também, né? A Sim. gente passa por um trabalho mais técnico, que é do mapeamento dos riscos de cada Sim. função. Eu mapeei esses riscos, aí eu preciso sim, como você falou, criar o meu plano de ação. Se eu tenho esses riscos, então eu tenho que ter um plano para esses riscos. E é nessa hora desse plano que entram diversas possibilidades. Diversas, por quê? Porque eu tenho organizações que têm características diferentes, né? E as E empresas riscos diferentes. riscos E riscos diferentes. diferentes. Então, para determinados riscos, em alguns lugares, eu posso ter um risco de assédio sexual muito maior do que em outro lugar. Uhum. Então, eu vou precisar ter ações focadas nisso, né? Mas o que é algumas coisas que eu entendo que precisam ter de todas as formas, né? Uma ouvidoria, um canal de denúncia. Isso precisa ter. Muito O RH sério. não dá conta, não vai ser sempre o agente, porque muitas vezes o RH pode ser o próprio assediador, o próprio agente né? Uhum. Existe de tudo, gente. Então, se a gente vai falar de tudo, a gente precisa falar de um e de outro. Temos que ser Então, a honestos. gente tem que ser honesto, Sim. né? Que um plano consistente, quando você for implantar, tem que considerar isso. E precisa ter esse canal de uma ouvidoria, né? De uma rede qualquer onde se possa fazer denúncias Sim. para causar essa segurança, esse conforto, digamos assim, né, para quem está passando por alguma situação. Assim. Não vai ser tão simples quanto dar palestra. Né, para eu ter ações que realmente são muito verdadeiras e vão alcançar alguma coisa nesse momento em que, como você falou, a NR1 ela ainda é um bebê engatinhando, tateando para onde ela quer chegar. A gente precisa ter alguma aquela rede de proteção lá de baixo, que quando cair alguma coisa, a gente tá. Sim. E ela, na minha opinião, né, é uma ouvidoria, é alguma coisa assim que tem que dar esse suporte, né? Aí entra, mapeei os riscos, já tem tudo isso, todo mundo tem a mesma clareza. Esse é o meu raciocínio, né, a minha forma de estar trabalhando com essa NR1, que eu estou com ela no meu ambiente, no meu colo lá também. O que nós precisamos fazer? Alguns treinamentos importantíssimos de prevenção de assédio moral e assédio sexual. Porque o resto dos riscos a gente consegue contornar com o óbvio da legislação trabalhista em termos de horários, em termos, né? É verdade. Então a gente traz assuntos novos para esclarecimento de todo mundo. Preciso ter no meu código de ética essa política muito clara, né? Sim. Manifestando aquilo que eu não posso permitir dentro da minha empresa. Manuais de conduta. Manuais de conduta, manuais de ética, né? É por aí, Selma? Uhum. É mais ou menos isso, né? Que a Sim. gente tem que criar. Para depois a gente chegar na situação, como a Selma coloca, da palestra do mês Novembro amarelo, Azul. azul, seja lá que for, né? Para isso estar consistentemente vinculado a todo esse plano que quer garantir que seja um ambiente seguro, que seja um ambiente de Minimamente saudável. responsabilidade emocional com as pessoas, né? Que essa liderança ela vai poder também ser
acolhida, que ela também vai precisar aprender a acolher, Sim. né? Então vai ter um programa para um, programa para outro, vai ter Exatamente. o novembro e tal, vai ter a pesquisa de clima, né? Então tem muitas ações, vai ter as frentes de saúde mental, vai ter a frente de treinamento ao ar livre, vai ter a frente de, enfim, do que a sua criatividade deixar. Mas tem esses pontos antes que eles não podem ser ignorados, né? Eles realmente precisam ser. Então, é bem por aí. A cartilha fala exatamente isso, de envolver todas as pessoas que estão dentro da empresa, fazer uma comunicação envolvendo todas as pessoas. E até, eu diria assim, um trabalho de conscientização também das pessoas. Olha, agora tem uma atualização da NR1 Isso. e a gente precisa verificar algumas coisas. Nós vamos ter que fazer um levantamento, né? Isso já. Digamos, já tem a PGR, né, o Plano de Gerenciamento de Riscos, que a NR1 trata disso, né, do Plano de Gerenciamento de Riscos, e tem que fazer esse mapeamento, esse levantamento, né? Então, é necessário que as pessoas saibam que elas vão, se elas forem responder algum tipo de questionário, né, como que vai ser feito esse levantamento, elas precisam estar envolvidas e cientes disso. Então, é necessário primeiro fazer esse levantamento, tabular os resultados e por setores você definir quais são os riscos que existem, né? Então, assim, porque inclusive, né, é meio utópico, mas pode ser que não tenha risco nenhum, né? Meio utópico. Vamos considerar que Vai que não tem risco, né? Mas, enfim, precisamos de uma ferramenta para fazer esse levantamento e definir quais são os riscos existentes, né? Então, a partir do momento que existam os riscos, quais são esses riscos por setores, né? E trabalhar com programas contínuos. A norma fala sobre isso, tá? Não é fazer uma vez na vida. Não é. Não, inclusive, tipo assim, precisa ser programas que envolva o ano todo. Tipo assim, a cada mês eu posso fazer um tipo de programa, né? Onde possa trabalhar com as pessoas. Então, é importante que seja envolvido vários profissionais, porque nesse sentido está envolvido o pessoal da segurança do trabalho, que já faz esse levantamento, como eu falei, ergonomia, e a empresa pode contratar, que é bem aí que mora um perigozinho, que é esse investimento, sabe? O empresário começa a pensar, eu vou ter que ter mais um custo, eu vou ter que ter mais um investimento, eu vou ter que tratar da saúde mental das pessoas individualmente? Não, entende? Individualmente, não. Coletivamente, sim. Você precisa tratar o que está sendo, porque inclusive não vai haver identificação de quem está promovendo ali um assédio, por exemplo, entendeu? Ou acredito que vai ter que mudar processos, né? Por exemplo, metas excessivas, né? Como é que a gente vai tratar isso? Né? É processo. Esses são riscos que realmente são Entendeu? muito comuns e frequentes, né? Das metas, dos horários Horários absurdos. absurdos, entendeu? Então, são processos muitas vezes que vão ter que ser alterados, porque a norma fala que é na organização, no gerenciamento, né, do ambiente organizacional que ele vai precisar, que vai ser necessário alterar, mexer, para que evite que as pessoas adoeçam nesse ambiente. Mas e aí? Eu já tenho um colaborador que ele já traz isso, ele já tem algum transtorno, ele já tem uma TAG, um transtorno de ansiedade, né? Ou então ele tem autismo. Como é que a gente trata isso? Como é que lida? As pessoas sabem lidar se eu tiver uma crise de ansiedade dentro do ambiente organizacional? Alguém sabe? O líder sabe? Né? São esses treinamentos necessários, né, Nilma? Entendeu? Essa preparação, né, que a gente precisa. Entende? Então, é nesse sentido. O que você faz se uma pessoa tiver uma crise de ansiedade? Como perceber? Como treinar alguém no olhar? Perceber que alguém não está bem e que ele pode, a qualquer momento, cometer algum dano contra a vida dele ou contra a vida de outras pessoas dentro do ambiente organizacional. Sabes que eu fico pensando num negócio, desculpa te interromper, mas acho que Uhum. isso está ecoando na minha cabeça até alguns minutos, assim. Uhum. Para quem é psicólogo,
para quem vem da nossa área, isso me parece parquinho de diversões, sabe? Aquilo que a gente denuncia há décadas, eu pelo menos Sim. tenho 3 décadas aí de formação, então aquilo que a gente denuncia há décadas, aquilo que a gente fala e pontua há décadas em relação a como cuidar das pessoas, como respeitar as pessoas, como olhar para o ser humano que está ali trabalhando, finalmente virou lei. Então, tipo assim, conseguimos. Ei, legal. Mais ou menos, né? Mas olha só, tu vai entender onde eu quero chegar. Só o que acontece? Todo o processo, ele está pautado em vamos olhar para as pessoas, estabelecer, antes até de estabelecer, identificar os pontos de risco emocionais e tratar isso de modo a minimizar estes riscos, beleza? Então, o que eu tenho visto nesses grupos e conversas e tal, meio assim de cantinho, mostra as pessoas muito perdidas. Então, me causa uma certa estranheza entender que nós conseguimos um avanço muito significativo, mesmo que via legal, que não é o melhor dos mundos, o ideal seria por consciência, Sim. mas por via legal, fazer com que se olhe mais para as relações dentro do ambiente de trabalho. Sim. Por outro lado, o profissional de RH parece perdido em como realmente fazer isso sem ficar abraçando árvore. Não. Porque eu acho que é esse um ponto que está confundindo muito as pessoas, Não, né? não é isso. Então, como é que o profissional de RH ele pode olhar para a norma ou buscar alguma orientação externa para de verdade implantar algo, para de verdade trazer a realização, a materialização da norma para o dia a dia? Isso é dele, profissional de RH? Isso é da empresa? Onde é que tem que estar isso, Nilma? Então, eu vejo que assim, o papel do profissional de RH, como é dentro de um escopo de uma equipe multidisciplinar, ele vai ser um parceiro também da saúde e da segurança. E assim, Não caiu só no colo do RH. não caiu é só uma no equipe colo do multidisciplinar. RH, exatamente. E a gente também não pode esquecer a turma da saúde, o nosso médico do trabalho, Exatamente. que precisa estar mais presente no dia a dia das nossas organizações. Que nem sempre né? tem essa conexão com o RH. Exatamente. Então, assim, eu acho que ele entra como um coadjuvante nesse processo, E não sabe? o responsável por. Não é um responsável por. Ele vai fazer parte de um processo. Eu sempre bato muito nessa tecla de que, assim, vamos ter uma equipe multidisciplinar. Eu tenho até sugerido, gente, na hora até de levantar esses riscos também, criar comitês. Eu Sim. acho muito interessante Saudável. a criação de comitês. Eu acho Aonde que eu a vou NR1 foi ter... feita para comitê. Exatamente. Eu digo assim, vamos criar os comitês onde a gente tem os 3 principais atores, né? Saúde, E tem que segurança trabalhar junto e com o pessoal da RH. CIPA também, né? A CIPA A tem que CIPA, estar né? junto, mas o líder também. Eu estou sempre trazendo, se vocês prestarem, né, atenção, a gente ficar assim atenta, eu estou sempre reforçando o papel do líder nesse processo. Ele precisa vir junto, Sim. porque ele é uma peça fundamental no processo. E muitas das vezes os problemas acontecem ali, estão desencadeados ali. E às Dentro vezes da esse área. líder não está atento a esse processo. Muitas das vezes ele não sabe como conduzir, ele não sabe como. Ou às vezes ele é o problema. Ou às vezes ele é o problema. E a gente Sabendo vê ou não, né? muito isso, Sabendo por ou não, exemplo, consciente ou não. essa questão que me chama muita atenção hoje, a questão do assédio moral. Né? Sim. E as lideranças, elas não estão preparadas. Olha, gente, um ponto que me chama muito, muito, muita atenção. Hoje, o celular é modernidade, mas ele para o bem e para o mal. Porque Isso. muitas das vezes você está vivenciando ali, você está presenciando uma atitude de assédio, mas o colaborador está ali gravando, alguém está gravando.
né? E aí, então quando eu falo assim da consciência, inclusive das lideranças, inclusive nesse aspecto, Uhum. vamos começar, não é só olhar o humano, né? Mas vai além disso aí. Você precisa olhar para o humano, né? E você precisa se fortalecer de mecanismos que também hoje são usados a favor e contra, né? De Que permeiam esclarecimento, esse né, processo. Nilma? Então a gente precisa Eu acho que assim, as esclarecer. pessoas precisam primeiro estudar muito, compreender Sim. muito a respeito disso, porque só falar do sofrimento psicológico não é o ponto principal. Isso é muito Definitivamente. importante, mas é preciso esclarecimento. O que leva O a. que leva ao Uhum. como fazer, Sim. como conduzir, né? Até Implantação de onde, novas quais são os práticas. papéis de cada um, Uhum. né? Porque assim, quando você traz essa questão do assédio moral, por exemplo, você precisa esclarecer qual é a diferença de assédio moral para ato de gestão. Sim, sim. Que é bastante fácil de confundir, né? Que E muita gente se beneficia disso. que hoje você vê no LinkedIn, que a gente estava comentando aqui, ó, a rede de lamentação que virou no LinkedIn, das pessoas se dizendo assediadas, mas assédio moral tem características, ele Sim. precisa ter habitualidade, ele precisa ter Sim. intencionalidade, não é simplesmente porque a pessoa se ofendeu que vai virar um assédio moral. Parêntese, Então, nós temos episódios sobre isso com a doutora Camila. temos. Corre lá e Corre assiste. lá e assiste. Então, assim, esclarecimento me parece que é uma das coisas principais. Principais. Entender do que se trata, o que é um assédio, né? Como é que eu posso trabalhar essa condição? Tudo é responsabilidade da empresa agora, né? Qual é o limite dessas situações? Quando eu trago alguém que já tem, né, uma condição de ansiedade, uma condição de depressão para a empresa, qual é o limite de responsabilidade da empresa com aquilo, né? Me perguntaram, né, nessa organização aí, né, de trabalho e tudo mais. Ah, Rosani, agora a empresa vai ter que ter um psicólogo, vai ter que oferecer psicólogo para as pessoas e tudo mais. Disse, gente, a empresa, além de oferecer esclarecimento para vocês e tudo mais, vão ter os projetos e tudo mais, a empresa já te dá um plano de saúde que você vai ter condições de fazer as suas consultas e tudo mais. Então, as pessoas criaram também uma fantasia, Sim. né? Em cima de que agora as empresas vão arcar com tudo, vão fazer tudo. Psicoterapia. E não é bem assim que vai funcionar, né? Não. Existe uma forma na cultura, numa mudança de cultura, que ela leva muito tempo e que ela vai ser sustentada pelos projetos duradouros que vão acontecer. Não vai ser a partir do dia 26 vira uma chave e a partir de agora a empresa vai Quem pagar dera. terapia, vai mudar toda a liderança, vai dar justa causa para todo mundo que assediar o outro, vai fazer isso Não, aqui. não é isso. Então as pessoas precisam se informar. É por isso que a gente quer trazer esse assunto, que teve o curso da Nilma, né? A gente está fazendo o podcast, a BRH está muito ligada nessa situação para esclarecer para esse pessoal que trabalha com RH. Porque, no final das contas, as pessoas vão perguntar para o RH. E ainda tem mais, né? O RH da empresa, o RH corporativo, ele não é RH clínico. Ele não está preparado e não é o papel dele no meio disso tudo, né? Existem uma coisa para uma coisa, outra coisa é outra Perfeita coisa. observação. Né? Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente Embora, esclarecer. embora o RH exerça muito o papel de escutador. É o nosso papel escutar, mas perguntar é uma coisa, mas aí eu preciso entender até onde vai a minha escuta. Porque dar um encaminhamento psicoterápico é uma outra história. Não. Eu preciso de, inclusive, como a Nilma colocou, eu preciso de laudo. Aham. Eu preciso de formalização da situação mental. Eu preciso de alguns mecanismos que não basta só dizer. Né? Por exemplo, eu tive uma situação de uma pessoa que começou a errar muito no trabalho, chegou e disse, e fazer um trabalho de alto risco, né, na área de saúde. Eu estou com déficit de atenção. Mas quem te deu esse diagnóstico? Não basta só eu chegar e dizer, não, eu tenho depressão, não, eu tenho saúde. Não é assim que funciona.
E né? nem será. E nem será. Então a gente precisa esclarecer. Olha só o que ainda tem de trabalho antes, de esclarecimentos, de preparar essa liderança para esse tipo de coisa, né? E aí? Aí, Rosane, eu vou afastar, fulano não veio trabalhar porque tá assim, porque tá dizendo, porque não, gente. Continua precisando de atestado médico, continua precisando, Um né, mínimo de CID lá. justificativa, continua precisando dessas coisas, né? Só que a gente vai agora ter sensibilidade Uhum. muito maior, ter projeto, ter plano de ação, ter frequência e colocar algumas coisas a mais naquilo que a gente já vinha fazendo. Norma regulamentadora existe praticamente Para desde regulamentar. e assim, E e já é há função. algum tempo. É E a a função função da norma regulamentadora fazer exatamente isso, para o ambiente melhorar, para Sim. garantir saúde e segurança dos colaboradores, né? Para uniformizar a linguagem que vai ser utilizada, né? Colocar E tudo. até então era só a questão ergonômica e faz na questão física, faz uma ginástica laboral, uma dança de salão, essas coisas que E eram pronto, né? Tá tudo colocadas, né? bem. E Enfim, a gente espera que não acabe em pizza, né? A gente espera que não fique naquelas coisas de não, vou fazer aqui uma ginástica laboral só na cipate eu e tá tenho, tudo bem e tá tudo certo, né? eu trouxe aqui alguns tipos de ações que poderiam ser implementadas que não tem nada a ver com essas que foram faladas aqui, tá? Bora trazer para a mesa. Eu posso Que ideia, relacionar para Sônia? Pode, vocês. diz Só aí. que assim, não tá, eu não sei, tá aqui, tá prontinho para falar, vou até trocar de óculos, eu vou falar só algumas linhas, eu tenho 70 ações, 70 Meu projetos. Jesus. Olha, lembre que Mas eu nosso não vou. podcast precisa ter fim. Não, mas é só algumas. Por exemplo, algumas ações que podem ser trabalhadas. Cultura de segurança e comportamento coletivo, formação de multiplicadores de cultura do cuidado, oficina sobre escuta ativa entre colegas, reconhecendo sinais de exaustão em colegas, que é importante, né? Porque às vezes o outro está com problema e a gente nem percebe, Uhum. e pode acontecer uma situação difícil. Técnicas de respiração e autorregulação no ambiente de trabalho. Deixa eu ver aqui. Simulação de cenários de risco com análise emocional. Treinamento sobre escuta de denúncia e acolhimento de situações de risco psicológico, que a gente foi falado sobre a auditoria, né? Oficina de atenção plena para trabalhadores da linha de frente. Micropráticas de autocuidado no meio do turno. Comunicação não violenta no ambiente industrial. Primeiros socorros psicológicos em situações de choque ou trauma. Isso aqui, gente, tem muito mais. Tem aqui coisas falando sobre liderança. Eu grifei só alguns para falar para vocês, mas são 70 itens que eu tenho aqui de programas e ações que podem ser implantados. Sugeridos, né? Ou seja, não se esgotam aí necessariamente. Isso, claro, que vai estar atrelado àquilo que vai ser mapeado, né? Vamos trabalhar com essas ações naquilo que for feito no levantamento, que apareceu e o que é que precisa ser tratado. Então, tem aqui 70 ações que a gente pode implementar, porque eu acho que a maior dificuldade, quando vocês falam também, entre tantas, que ações que a gente vai fazer depois que a gente mapear? Ah, foi descoberto isso, foi descoberto aquilo. O que a gente vai fazer com isso que a gente descobriu, que está mapeado? E agora? Que programas que a gente vai fazer? Mas isso está na norma ou isso é uma sugestão Não, já de isso é uma estudos posteriores? isso é uma sugestão minha, trazendo aqui que eu estou aprendendo, né? Uhum. Eu falei da minha formação. Sim. Então, é do curso que eu estou fazendo, né? Então, 70 ações colocadas, não está na norma. A norma diz que a empresa Ela que é vai genérica, escolher. geralmente. A norma diz que a empresa que vai estabelecer quais são as ações, dependendo dos riscos que foram mapeados. Porque não depende também só dos riscos que são mapeados, depende do porte da empresa, Do porte. depende O do negócio- segmento da empresa, do negócio. Eu estava Então, o que se aplica para um Uhum. não vai se aplicar para o outro. Sim, eu estava num evento, a norma é para todos, né? A Aí- norma é para aí- todas, mas as ações que vão ser feitas São- depois podem do ser mapeamento Agora podem veja, a loja que tem, ou quem tem 2, 3 funcionários,
e até foi colocado num evento que eu fui, se tiver um batedor de açaí que ele tem, né, os empregados ali, como é que ele vai trabalhar isso? Né? Como é isso? Porque a norma não define o pequeno para Vale, para o grandão, para qual é a outra empresa que você trabalha? A mineração, uma empresa de mineração, entendeu? Uma empresa grande, né? Uma grande empresa. Não define, é a mesma coisa para todo mundo. Não está claro isso na norma. Entendi. Entende? Então, cada um vai implementar, né? Vai fazer a sua implementação de acordo com o seu porte, de acordo com a sua cultura que tem ali, né? É claro que precisa fazer o levantamento, precisa, tá? E agora, que profissional que ela vai fazer, com quem ela vai contratar, porque muitas vezes eles nem têm ninguém, não tem um SESMIT, né? E isso, tem empresa que não Não tem o tem médico SESMIT, presente, principalmente não tem o SESMIT. porque nível está nível defasado. 1 e 2 de risco tem obrigatoriedade de algumas coisas, só do nível 3 e 4, né? Agora, Então, assim, eu queria trazer uma contribuição para vocês, algo que, assim, me deixa até surpresa e bem feliz, né? Eu venho trabalhando com um grupo que é de tecnologia, Ah, um legal. grupo muito interessante. E no levantamento das necessidades, né, das expectativas lá de treinamento, surgiram coisas assim muito nesse viés hoje já da saúde mental. Por exemplo, olha esse tema: o que é TDAH e quais os seus impactos? Porque muitas das vezes eu tenho um colaborador com essa sintomatologia, mas eu não sei lidar com ele E estou e, disposto a aprender. e quero aprender. Legal. Como é que eu vou trabalhar isso? Porque também, se eu não trato esse colega bem, se eu não acolho, né, esse diferencial que ele tem, daqui a pouco ele mesmo pode estar se sentindo com um tratamento diferenciado, pode não estar se sentindo sim, acolhido. Eu achei assim muito interessante. E aí eles trouxeram outros temas, por exemplo, muito voltado para a qualidade de vida, sobre nutrição. Quer dizer, eu preciso cuidar da saúde da mente Sim, e do corpo. de uma Eles maneira andam geral. juntos. Então, assim, Uhum. nesse contexto, tem coisas também que surpreendem a gente, sabe? Então, veio esse tema, veio o tema de ansiedade, veio o tema sobre sono. Sim. Porque, gente, a Imagina, ansiedade, ela já te leva a não dormir, a não relaxar, de manhã tu já acorda, já acorda no teu limiar, no teu estresse, e aí vai virando uma bola de neve. eu acho que né? assim, como as pessoas despertaram muito para essas questões é, do sofrimento psicológico, né, e tudo mais, e também porque a gente vive hoje, né, uma frequência de situações divergentes, né, e tudo mais, então existe uma sede muito grande de conhecimento das coisas, das pessoas quererem compreender. E como se abre aqui uma porta para trabalhar saúde mental dentro das empresas, aí você vê como essa demanda chega, porque talvez essas pessoas não tivessem acesso à informação Isso. de uma outra forma. E agora as empresas vão poder incluir nos seus programas, né, esses assuntos. E aí, Nilma, talvez seja a solução, ou talvez seja uma experiência diferente para o RH. Por que que eu te digo isso? Porque, classicamente, o RH às vezes pena para trazer as pessoas para a sala de treinamento. Ou tem dificuldade que as pessoas venham espontaneamente assistir algum treinamento mais técnico, né? Mais, que seja chato, desinteressante. Mas quando você traz um tema desses, é impressionante como as pessoas respondem. Sim. E rápido. Rápido. Então, assim, aquele sonho da gente de ver uma sala lotada para fazer um treinamento, pode ser que chegue. Pode ser que chegue finalmente. A esperança. Por essa. Então, assim, tudo tem um lado bom, né? A gente vai Sim, ver, assim, que não era o tema que a gente gostaria de estar tratando, mas também é um tema que contribui, e na medida em que as empresas dão espaço para esse tipo de coisa, vem aí uma contribuição indireta para a sociedade tão boa, né? Que eu acho que assim, essa é uma grande sacada, que obviamente teve uma outra motivação, né?
ali, quando começou a aumentar o número de pessoas adoecidas, aí procura muito saúde, enfim, tem outros motivos escondidos por trás de como se chegou na NR1 nessa atualização. Questionável. Mas acaba trazendo um benefício, né? Não vamos esquecer que isso é uma norma regulamentadora. Isso. E uma norma regulamentadora, ela tem uma função, né? Ela pretende regular determinados padrões de comportamentos, de ações e tudo mais dentro das organizações. Então, a gente precisa olhar para a norma como algo a se preocupar, mas, na minha visão, me corrijam se eu estiver errado, porque os especialistas são vocês, não eu, mas na minha visão, é um negócio mais de eu me preocupar com o RH, de entender a norma, entender o negócio, o local onde eu estou trabalhando, ter condições de analisar como levantar os riscos da minha área, que é a área psicológica, mapeado isso, transformar em números para poder levar para alguns projetos, algumas ações dentro da organização. Isso tudo em parceria e acompanhamento com o SESMIT, porque existem outros tipos de risco que não esses mais de cunho psicológico, né? Por outro lado, a gente também precisa entender que para uma empresa determinadas ações serão mais efetivas, trarão mais resultados, para outras não. Então, o lugar aqui do profissional de RH é um lugar de parceiro, de coadjuvante não no sentido, tipo, ele fica relegado a segundo plano, não é o ator principal, mas de parceiro, literalmente, de coadjuvante nesse processo, para realmente trazer elementos concretos, texturizáveis de saúde mental para dentro da organização. Né? Eu acho que é uma grande oportunidade, me parece um momento de uma disrupção muito importante para o RH, porque é um grande mar. Sim. Né? A lei ela vem para colocar termo em algumas coisas que a gente já via serem necessárias há muito tempo. Certeza. E a pandemia meio que gritou isso, né? É mais ou menos por aí, meninas? Atualmente. Sim, é um grande marco, eu concordo. No início eu fui falando sobre isso. É marcante isso para a gente. Eu acho que é um começo, né? É um passo. É um passo que a gente está dando, eu esqueci do microfone. É um passo muito grande que está sendo dado, e eu acho que daí para diante muita coisa pode mudar. Como eu digo, a gente vislumbra um cenário bem melhor mais à frente, eu espero que sim, né? Vai ser a passos, mas não faz nossos desejos, nossas orações. Né? Mas eu quero ressaltar uma coisa. Posso ainda falar alguma coisa? Eu sei que o nosso tempo está curto. Na fala da Rosani sobre a questão das pessoas se autodiagnosticarem para justificar suas falhas, suas dificuldades, né? Está acontecendo isso muito também. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Isso me preocupa bastante na psicologia clínica, porque as pessoas vão para a internet, ou então elas veem um vídeo e aí elas se identificam. Tá na moda dizer que tem que ter Aí elas estão na moda de diagnóstico de e aí elas se autodiagnosticam para justificar coisas e trazer como uma bengala para si. Então, isso é muito preocupante. A gente tem que perguntar realmente qual é o profissional. Agora, eu acredito assim que é importante que haja uma. E agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha, né, para o meu lado, tipo assim, né, que haja um profissional, porque o plano de saúde, por mais que o colaborador tenha, não tem muito psicólogo em plano de saúde, tá? Verdade. Então, vai acontecer dele demorar muito para ele fazer lá marcar um atendimento. Demora mais ainda para ele fazer uma avaliação psicológica do que para saber o que ele tem. Entende? Então, eu acho que as empresas precisam se respaldar, sim,
e ter um profissional, nem que seja ali prestando serviços, não precisa estar lá dentro da empresa, assim como tem um advogado que presta uma consultoria, uma assessoria jurídica, mas uma assessoria de alguém da área da psicologia, né, puxando, né? Mas eu acho que é importante porque a gente está falando de risco psico está relacionado aqui, né? Processos mentais, né? Comportamento, emoções. Então, é, eu acredito que tenha que ter um profissional para respaldar essa empresa. Eu acredito que esse é o sonho, Sim, seu sonho. Mas eu acho que a gente tem que começar mas a é um aproveitar trabalho as de começar a falar, oportunidades, né? entendeu? Eu acho que é um passo depois do outro. Quando a gente chegar, né, enquanto psicólogo, que a maior parte de nós no RH ainda é, graças a Deus, é psicólogo, né? Mas a gente for com muita sede ao pote, a gente pode não Tem a conseguir estratégia, a tem que ter. metade daquilo que a gente quer conseguir. Então, a gente não pode entrar de carrão de cena. A gente precisa entrar com uma conscientização muito grande, Sim. né? Criando um ambiente para mostrar necessidades, criando um ambiente para mostrar um resultado do trabalho que já vai vir dos planos de ação mais simples e com menos custo, que dá tranquilamente para fazer, para depois ir migrando para as coisas mais para o mundo ideal. Por quê? Porque, obviamente, que todo mundo quer uma situação como você relatou aqui da empresa que você trabalhou, 4, 5 psicólogos para atender todo o meu time e tudo mais. Mas, Selma, a maior parte das empresas não tem sequer a CIPA, não tem o técnico de segurança, não tem o médico, não tem o básico. Não tem o básico. Né? Então a gente precisa ter o pé no chão. Vamos primeiro fazer o passo a passo, vamos primeiro fazer aquela situação e não gerar essa expectativa ainda, eu não entendo. gerar essa expectativa, né, de que vai ter um sol para cada um. Agora, Vai ter só um detalhe. Só aconteceu isso nesse local porque aconteceu uma situação Sim. De fatalidade. de E a fatalidade, gente sabe, entendeu? né, que essas coisas Então, são. Aí todo mundo corre para resolver. Sabe como é que eu imagino Então- isso? Eu percebo que haverão níveis diferentes também de implantação, porque a gente tem níveis de maturidade diferentes nas organizações. Nós temos empresas que já têm N programas, geralmente as maiores, que tem N programas, N organizações, tem 1000 coisas acontecendo e que provavelmente trazer um profissional conveniado para dentro da empresa e tal, pode até acontecer. Eu acho que existe um espaço para isso. Pequeno ainda, mas existe. O que a gente precisa entender que a grande maioria das empresas está muito zerada e precisa de um espaço para se conhecer, para realmente olhar para dentro e entender onde é que eu tenho risco real hoje e como é que eu posso trabalhar. E aí, eu acho que é um momento bem oportuno para a gente pontuar algumas coisas aqui. A primeira coisa tem muita gente perdida, tem muita gente sem saber o que tem que fazer. Nós, na BRH, temos trazido esse tema com alguma frequência e devemos trazer com mais apuro isso, porque a norma ela entra em vigor efetivamente agora, com fiscalizações em um ano, então nós temos um ano só, com o RH. Passa muito rápido. Voando. Coisas muito Aqui em Belém, profundas pra especificamente com o COP30, o movimento está enlouquecido com 1000 coisas. Então, esse é mais um ponto. No restante do Brasil não tem COP. Então, assim, as coisas vão acontecer num ritmo diferente. sim. Então, se as pessoas quiserem falar com vocês, pedir uma orientação para a Nilma, pedir uma orientação para a Selma, entender como é que ela pode fazer, contratar vocês, eventualmente, para fazer o processo todo de implantação. Como é que as pessoas encontram vocês? É possível? Vocês fazem isso? Eu estou, sim, com o trabalho de consultoria nessa área, né? Inclusive, não só de implantação e implementação dos programas, mas até ferramentas como
do próprio diagnóstico, né? De Tá. fazer o diagnóstico, fazendo o levantamento dos riscos, toda a tabulação, né? Por áreas, setores e tudo mais, e implantar os programas de acordo com aquilo que aparecer no levantamento. Certo. Então, eu estou com esse entendimento, né? Com essa preparação, eu vejo que é uma coisa. Na verdade, era um sonho meu desde 2020, quando eu comecei, quando eu mesmo saindo da empresa, eu achava que a psicologia clínica de alguma forma poderia contribuir para o ambiente organizacional. E agora eu vislumbro isso mais ainda, né? Eu sei que ainda é pouco, ainda é um sonho e o ideal, mas um dia a gente chega lá, né? Bora. E eu estou trabalhando nesse sentido, me preparando por isso, porque é um sonho que também que arde no meu coração. Então, meu WhatsApp é 981 28 39 33. Código de área 91. 91. Tá. Então, eu faço trabalho online, se for o caso, faço trabalho de conscientização das empresas, conversar com RHs, para saber o que eles estão fazendo, o que eles estão atuando, e também posso ajudar nesse sentido, né? Levando ideias, sugestões. Então, podem contar comigo. Estou por aqui. Nilma. Eu também estou na mesma linha, né? Eu já tenho sido, assim, bem acionada. Inclusive, acho muito interessante, muito nessa questão da conscientização das lideranças. Eu tenho algumas pessoas já me buscaram para esse trabalho, acho que até fruto do que a gente já fez, né, nesse primeiro passo na ABRH. RH também tem tido algumas consultas bem interessantes para a estruturação realmente do programa, elaboração de todo um planejamento. Um ponto que eu sempre coloco também, que eu acho super importante, feitas as ações, precisa registrar, gente. Sim, A gente precisa ter todas as evidências, né? Lembrando que isso é um processo que pode vir a ser fiscalizado e eu preciso ter isso devidamente Tudo registrado, né? Seja por listas de frequência, seja por fotografia das ações. Então, acho que isso é um ponto de atenção também. Então, eu também estou disponível, meu contato, o código 91 981517071. Legal. Vocês têm Insta, meninas? Sim. Como é que as pessoas encontram vocês no Insta, Selma? @selmalima.pc. Selma com S. Com S. SELMA. Isso. Psi. Não. Selma Lima, Sem ponto. @ Selma Lima, tudo junto. Tá. _pc. Beleza. O meu Nilma Chaves, tudo junto, _Chaves. Pronto. Então, gente, vocês sentiram aqui que as duas conhecem mesmo? Deu para entender isso, não deu? Ficou muito claro, foi maravilhoso, foi uma aula e tanto, hein? Foi. Eu amei. Eu amei. Primeiro que eu gosto das duas, né? A gente está muito em casa com elas. Selma já veio aqui mais vezes. Nilma, estás convidada a retornar também mais vezes com a Obrigada. gente. E olha, eu espero que você tenha feito suas anotações. Realmente acredito que esse é um movimento que não tem volta e que você pode fazer finalmente a diferença lá dentro da área com um programa que é super importante, super relevante para as organizações e que agora tem fiscalização, então a gente tem que levar tudo muito a sério. Na dúvida de como proceder, procurem pelas meninas, que elas certamente vão trazer várias possibilidades aí para vocês. Rô, ficamos por aqui hoje. Acabou, que Pois pena. é, eu preciso ser a portadora das más notícias, mas eu também sou pidona. Então, se você curtiu, vai lá e dá um joinha pra gente, dá um like, dá um dislike, comenta aqui embaixo o que você achou do episódio e, claro, compartilha com aquele teu colega da área de RH, porque esse é um tema que todo mundo tá querendo saber. Um grande beijo e a gente se vê Tchau, na tchau. próxima. Tchau, tchau.